Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de exercícios sobre movimento uniformemente variado. Muito bem, bem-vindos. Esse caiu na Fundação Carlos Chagas. Dois móveis A e B movimentam-se ao longo do eixo X, obedecendo às equações móvel A, XA igual a 100 mais 5t. E o móvel B, XB igual a 5t2, onde XA e XB são medidos em metros e t em segundos. Pode-se afirmar, bom, ele faz várias afirmações, A e B possuem a mesma velocidade, etc. E nós vamos julgar cada uma delas. Ok? Vamos lá. Bom, as equações são essas, né? As funções horárias dadas para o móvel A, XA, 100 mais 5t. Observe que essa é uma função horária do primeiro grau e, portanto, isso denuncia que se trata de um movimento uniforme, uma função horária do primeiro grau. Já essa para o B é uma função horária do segundo grau, embora tenha apenas um termo, né? Se é do segundo grau, isso denuncia que se trata de um movimento uniformemente variado, tá? Já são informações importantes. Vamos ver. O item A diz assim: A e B possuem a mesma velocidade. Pô, está errado. Por que está errado? Porque o móvel A caminha em movimento uniforme, portanto, com a mesma velocidade sempre. E o B não. É um movimento variado, uniformemente variado. Então, não é possível que eles tenham sempre a mesma velocidade, né? MU e move. Portanto, esse item A está errado. Vamos ver o item B. A e B possuem a mesma aceleração. Também está errado. Por quê? A não possui aceleração. É um movimento uniforme. Eu até posso dizer que a aceleração é zero. E o B não. O B está em movimento uniformemente variado. Ele possui uma aceleração, né? Aliás, esse 5 é metade da aceleração, não é? Eu até posso dizer que a aceleração é 10. Não possui a mesma aceleração. Está errado. O item C. O movimento de B é uniforme e o de A é acelerado. É o contrário, o de A é uniforme, o de B é movimento uniformemente variado. Está errado também. O item D, entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos, ambos percorrem a mesma distância. Vamos ver. O A, vamos ver, entre 0 e 2 segundos, não é? Vamos ver quanto o A percorre em 2 segundos. Vamos substituir 2 aqui, ó. Ele percorreu... Ele ocupou a posição 110 metros no instante 2, tá certo? Como ele saiu da posição 100, isso aqui é a posição inicial, né? E ele passou a ocupar a posição 110, ele percorreu uma distância de 10 metros, né? Ele saiu da posição 100 e passou a ocupar a posição 110 no instante 2. Portanto, ele se deslocou 10 metros. Vamos ver o B. O B partiu da posição 0, né? Porque a função horária do movimento uniformemente variado é assim: S igual a S0, que não aparece aqui porque é 0, mais V0T, também não aparece aqui porque V0 é 0, mais AT2 sobre 2. Só tem o termo AT2 sobre 2. Ele partiu da posição 0. Bom, vamos ver qual é a posição dele no instante 2. No instante 2, 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20. Como ele partiu da posição 0, ele se deslocou 20 metros. Não, então eles não se deslocaram a mesma distância. Um se deslocou 10, o outro 20. Também está errado. Bom, sobrou o item E, né? Tá certo? Aqui, se a gente fosse chutar, já poderia chutar o item E. Vamos ver se ele é verdadeiro. A aceleração de A é nula. Verdadeiro, porque é um movimento uniforme. E a de B tem intensidade 10 metros por segundo ao quadrado. Verdade. Verdade, não é? Porque esse 5 aqui, ó, é metade da aceleração. A sobre 2. E, portanto, ela é 10. Correto, portanto. Está aqui um exercício que caiu na gloriosa Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito tradicional, muito boa universidade. É um exercício meio difícil esse, meio capcioso. É preciso tomar cuidado com o enunciado. Preciso muito cuidado aqui. Veja, ó, o número de bactérias em uma cultura, o número de bactérias, cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado com velocidade
inicial nula. O número de bactérias pode ser comparado ao deslocamento, ΔS, do MOVE com velocidade inicial nula. Estão fazendo uma comparação porque, provavelmente, matematicamente falando, as equações são iguais, né? Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias, quantas bactérias crescem por hora, comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Veja, deslocamento é metros, né? Quantos metros eu andei? Velocidade é metros por segundo. É a taxa de deslocamento, tá certo? No tempo. Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Eu não gosto muito dessa expressão, eu diria num determinado intervalo de tempo, num determinado tempo. Isso aqui soa meio pleonástico. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8/10 à quinta. Veja, o número de bactérias lembra deslocamento de uma partícula. Após a primeira hora, taxa de crescimento, que tem a ver com velocidade. Precisa tomar muito cuidado com esse enunciado. Em número de bactérias por hora, velocidade, né? Metros por segundo, metros por hora, foi igual a... Vamos ver. Vamos lá. Veja, o enunciado diz, eu repito aqui para ficar claro, né? O número de bactérias N, ele cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente variado. Então, o deslocamento do MOVE é dado por isso aqui, né? Como ele diz que corresponde a um movimento cuja velocidade inicial é zero, esse termo vai sumir, né? Fica isso aqui só. Então, o ΔN, a variação do número de bactérias, sobra isso aqui. Esse A, né, que aqui é aceleração, aqui é alguma outra coisa, né? Que não importa muito o que é. Não é metro por segundo ao quadrado, tá bom? Diz o exercício, diz o enunciado, que depois de 4 horas, o número de bactérias é 8/10 à quinta bactérias, tá bom? Se isso acontece, eu posso colocar aqui, então, 8/10 à quinta, e eu vou encontrar esse A, que dá 10 à quinta, que não é bem aceleração, né? Tá bom? É alguma taxa de variação da velocidade de crescimento de bactérias, tá? Que não tem nada a ver com metro por segundo ao quadrado. É alguma outra coisa por hora ao quadrado. Muito bem. Lembrando que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade, isso é dado no enunciado. Usar, então, a equação da velocidade e descobrir qual é a tal da velocidade depois de 1 hora. Velocidade de crescimento de bactérias, não é bem velocidade também, né? É uma taxa de crescimento de bactérias. Eu vou usar a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT, velocidade inicial é zero, né? Esse A é 10 à quinta, descobri aqui, vezes 1 hora, dá então que a taxa de crescimento de bactérias é 10 à quinta bactérias por hora. Eu estou chamando de V, mas não é bem velocidade, né? É uma taxa de crescimento de bactérias por hora. Nada impede que eu chame de V, né? Que eu use a letra V, tá bom? Dá para chamar de velocidade? Bom, não convém. Sei lá, é uma taxa de crescimento de bactérias por hora, né? Taxa de crescimento de bactérias. Estaria bom assim. Portanto, a alternativa correta é o item A, 1,0, 10 à quinta bactérias por hora. Pessoal, isso aqui já não tem a ver com MOVE, né? Mas é uma derivação aí da nossa aula. Veja que coisa interessante, isso é um time-lapse das nuvens que eu fiz aqui em casa. Isso é muito legal, é mais um convite para você, caso você queira viver um pouquinho a física fora da sala de aula. Isso aqui precisa ter paciência, você pode usar um celular ou uma máquina fotográfica, né? Eu tirei umas 900 fotos separadas por 10 segundos, tá? Essas fotos depois eu juntei usando o Movie Maker, que é gratuito no Windows, e transformei isso num vídeo. Olha que legal, você pode observar como as nuvens se formam e desaparecem no seu local, na sua casa, na sua região. Olha que legal como elas vão se formando e desaparecendo. É uma coisa que não é difícil fazer, exige muita paciência, né, para você tirar
700, 800 fotos, né? Exige paciência. Você pode programar, se você tiver como fazer isso, né? Se não, haja paciência mesmo, né? Ficar ali clicando um celular no tripé ou uma máquina no tripé. Mas é uma experiência bem legal. Você pode tirar menos que isso, né? E ainda assim vai ser bem legal você ver como as coisas vão mudando no céu. Valeu! Se quiser, não deixe de pode conversar sobre isso também, como fazer time-lapse desse tipo. Abraço, gente. Até a próxima aula.